sobre... Algum dia de vocês receberam esse alerta na mensagem do celular? Alerta severo ali, defesa civil, alguma coisa, né? O teste, sobre essas questões de mudanças aí, vendaval, tornado, furacão. Graças a Deus, nossa região, né? Não temos tanto problema com isso, mas também às vezes a gente fica um pouco apreensivo, né? E eu estava pensando, você já parou para pensar que a maioria dos nomes de furacão e tornado é nome de mulher? Você já pensou nisso? Eu não sei, diz que até 79 todos os furacões tinham nome de mulher, daí eles mudaram para não ficar tanto na cara. Mas eu peguei aqui um dos históricos, ó, Agnes, Alicia, Anitta, Audrey, Camille, Carla. Aí tem alguns atuais aqui que eu estava vendo, Katrina, né, lembram? Sandy, Irma, Maria, Fiona, Helene, Ofélia, Ana Paula, Lisiane, Jenny. Então assim, existe uma lista aí, né? Então você conhece algum furacão aí, não sei por que eles colocam o nome de mulher. Então, aí eles falaram, para não dar tanto na cara, vamos colocar o nome de homens também, né, no furacão. Mas eu acho que não tem, imagina. Marcos, furacão não. Mas, eita. Imagina furacão Nalva. E esse alerta de mensagem, agora imagina, né? Esse olha que bacana, né? Um alerta importante, né, de segurança e tudo. E o governo tem acesso e pode fazer isso. Agora imagina se tiver um alerta desse sobre o arrebatamento. Imagina se a gente pudesse antecipar a mensagem, vibrasse no celular, a gente falasse assim, olha, alerta de arrebatamento, né? Esse sistema não está integrado com a igreja. O que pode acontecer, como é um sistema da Polícia Civil do governo, assim, alerta, acabou de acontecer o arrebatamento. Se você ver essa mensagem, irmão, se você receber essa mensagem, já aconteceu o arrebatamento, aí, entendeu? Você só vai ter mais uma chance. E vai ser mais difícil do que agora. Mas é um alerta severo que eu queria compartilhar sobre uma mensagem que a gente não pode esquecer. Nós não podemos esquecer dessa mensagem. E tem tudo a ver com o que nós cantamos, tem tudo a ver com aquilo que o pastor abriu o culto. E eu queria te relembrar de algo essa noite. Queria trazer à memória algo importante. Por que nós estamos aqui? Por que você está insistindo ainda? Por que você não desistiu ainda? Ou por que você não deve desistir? É por conta dessa mensagem. Você precisa ouvir essa mensagem. E eu quero começar para te dar uma dica lá em Isaías 53, versículo 2. Isaías capítulo 53, versículo 2. Nós vamos falar um pouquinho daquele que é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Esse é Jesus. Amém? Isaías 53, capítulo 53, versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías, irmãos, inspirado por Deus, ele escreve essa palavra. E 750 anos depois de Isaías proferir essa palavra, nasce um menino e uma manjedoura, que tinha sobre ele uma missão que nenhum de nós, ninguém na face da terra, seria capaz de cumprir, senão ele mesmo. Um menino que nasce de maneira humilde,
que cresce numa cidade pequena, desconhecida, como se fosse um vilarejo de Nazaré, que passa por todos os procedimentos do judaísmo. Ele, aos 5 anos, ele já é instruído ali na Torá, e aos 5 anos ele já começa a decorar a palavra, a ponto de quando chegar aos 10, ele já tem decorado praticamente o Pentateuco. E aos 12 anos, ele é tão conhecedor dessa palavra que ele ensina aos mestres. E por não encontrar mestre que se pudesse o ensinar, ele segue ali, continua seguindo, caminhando e trabalhando com o seu pai numa profissão simples e humilde na área da construção. Até o dia que ele entende que é hora de começar a sua missão. Então ele desce ao Jordão. E lá ele é batizado. O céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele. E Deus reconhece: eis aqui o meu filho em quem eu tenho prazer. E aqui então Jesus ele começa a sua jornada, a sua trajetória. E nesse processo do ministério de Jesus, de pregar, de ensinar, de curar, de libertar, irmão, ele sofreu 8 tentativas de assassinato. Por 8 vezes, homens tentaram e planejaram a morte de Jesus. 8 vezes. E eu quero citar alguns textos aqui. Lucas capítulo 4, versículo 29. Querido, imagina o seguinte. Quando Jesus, lá em Lucas, no capítulo 4, ele realiza um milagre ali no casamento. Mas ele ainda falou: não é a hora de eu me manifestar. Mas então a primeira vez que ele assume, ele ali na sinagoga, ele pega o livro, exatamente abre o livro de Isaías, e ele declara essa palavra dizendo que o Espírito de Deus está sobre mim. E quando ele ministra essa mensagem, na sua primeira pregação, ele já é jurado de morte. Lucas capítulo 4, versículo 29. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de quê? Atirá-lo precipício abaixo. E diz que Jesus, ele de maneira misteriosa, ele desaparece e some do meio deles. Lá em João capítulo 8, versículo 59, durante a festa dos tabernáculos, durante uma festa tradicional dos judeus, por conta dos milagres que Jesus fazia, ele também é perseguido. E diz assim João 8,59: então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. João 10,31: após ele curar um cego, ele restaurar a visão deste homem, mudar a história de alguém que sofria, que era negligenciado e era discriminado. Capítulo 10, versículo 31 de João. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Alguém já tentou te apedrejar? Você já foi vítima e alvo de crítica, vítima e alvo de perseguição? Você já se sentiu desanimado? Jesus, na sua primeira mensagem, ele foi perseguido. Lá em João 11, versículo 50, após a ressurreição de Lázaro, diante de todos ele realiza um milagre extraordinário que deixam todos estarrecidos. Mas mesmo assim, em vez de glorificar a Deus, ele é perseguido. João 11, versículo 50. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação? Que as autoridades começam a perceber que Jesus é perigoso para a autoridade deles. E eles falam assim: é melhor que morra um homem do que toda a nação pereça. Versículo 51. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Então Jesus se torna alvo agora, e cada coisa que ele faz, cada passo que ele dá, mais ele chama atenção, e mais ele é odiado, mais ele é perseguido. Isso vai escalando de autoridade de pessoas conhecidas. Os fariseus e os herodianos. Os fariseus era a elite religiosa do judaísmo, e os herodianos era a elite política de Herodes. Mateus capítulo 12, versículo 14.
Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 6. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Tentativa após tentativa, cada movimentação, uma promessa de morte. E até então que eles elaboram um plano. Marcos capítulo 14, versículo 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe do sacerdote e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Lucas capítulo 22, versículo 1 e 2. Vou falando rápido, tá, gente? Vai acompanhando aqui, ou depois você pede para mim, eu te passo as referências, esboço. Lucas 22, 1. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. E Mateus 26, 3. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E junto, planejaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Por 8 vezes planejaram, tentaram, juraram a morte de Jesus. Mas todas as vezes que eles tentaram, não conseguiram. Sabe por quê? Porque não havia chegado a hora ainda. Não tinha chegado a hora de Jesus. Mas essa hora chegou. Essa hora chegou. Diz lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 30. Após a ceia, que eles têm um tempo de comunhão junto, diz que Jesus, ele canta um hino. Depois de terem cantado o hino, saíram para onde? Para o Monte das Oliveiras, conhecido também como Getsemane, o lugar aonde a azeitona é espremida. É onde você tira a essência ali que forma o azeite. Então Jesus, depois da ceia, canta um hino e vai para o Monte das Oliveiras com os seus discípulos. Lá ele ora ao Senhor. Lá ele tem um dos momentos mais angustiantes da história. Diz que é registrado na história apenas 3 pessoas que tiveram essa experiência. Jesus e mais 2 pessoas em toda a história da humanidade que foi registrado, que chegaram a um grau, um nível de estresse, de tristeza, de dor tão absurdo que suaram sangue. E ali então Jesus, ele passa, ele ora ao Senhor, ele fala: Senhor, se possível afasta de mim este, mas não seja feita a minha vontade, então a sua. Dito isso, ele passa pelos processos de suar. Ele levanta dali, porque diz que um anjo do Senhor veio e o consolou. Isso já aconteceu com você? Tem momento da nossa vida, querido, que você está tão angustiado que só o Espírito Santo para trazer refrigério no nosso coração. E sabe o seguinte: quando você estiver desesperado, quando você estiver cansado, quando ninguém puder fazer nada por você, clama ao Senhor que Ele envie os teus anjos para que possa te sustentar. E a pressão foi tão intensa que o anjo sustentou Jesus naquele momento de angústia. E ele levanta dali, para onde que ele vai? Ele anda uma distância de 30 metros, ele encontra os seus discípulos como? Dormindo. E acontece isso, às vezes, no momento de mais angústia, de mais pressão, de mais tristeza. A gente olha para as pessoas que estão mais próximas de nós, elas não percebem, elas estão dormindo. Elas estão amortecidas. E por que eles dormiam? Eu acredito que havia um peso espiritual ali terrível. Porque quando há batalha, quando o inimigo ele está assolando, quando o inimigo ele está se movimentando, querido, dá uma apatia, distração. A mensagem não entra, você não consegue absorver. E às vezes vai dar dor de barriga, às vezes vai dar sono, às vezes vai dar sede, irmão. Cuidado. O clima espiritual é pesado. E os discípulos dormiam. Então Jesus, ele levanta dali com seus discípulos, ele caminha mais um pouco. E vem uma comitiva ao seu encontro. E vem o rosto conhecido. Vem Judas. Judas o beija e ali decreta então o momento que começa algo terrível na vida de Jesus. Ele estava preparado para isso. Às vezes as trevas dominam. Você acredita que as trevas em algum momento ela pode reinar? Pode. Lucas capítulo 22, versículo 53.
Jesus ele entra num processo onde que as trevas passam a reinar, porque é tempo disso acontecer. Todos os dias, os soldados vieram, Judas beijou Jesus, aí vem o soldado para prender, Pedro tira a faca, passa na orelha, Pedro é fogo, né? Do soldado, Jesus fala, deixa disso. Aí Jesus faz um discurso lá para os soldados, aqueles que o perseguiam. Todos os dias estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Contudo, esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Existe um momento onde que as trevas reinam. Até esse momento, Jesus ele foi perseguido, sofreu várias tentativas de morte, mas isso não aconteceu. Por quê? Porque não era a hora. Agora chegou a hora. Existe hora que as trevas reinam, e Deus permite que elas reinam. É a hora que nós precisamos ser fortes e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu com o Senhor. Nós estamos na igreja, querido, com uma certa frequência, talvez uma vez por semana, outros 2, outros 3, não sei quantas vezes por mês, ouvindo pregação, lendo a Bíblia, louvores o dia inteiro, sendo preparados. Quando vem o dia mau, quando as trevas reinam, a gente retrocede, a gente desiste. Jesus foi preparado para isso. E em algum momento, mais à frente, que ele estava sendo julgado, que ele estava sendo condenado, ele disse, se eu quisesse, eu mandava os exércitos dos céus descerem e eles dominariam tudo. Mas o Senhor permitiu que isso acontecesse, porque tinha um propósito. As trevas também reinam. E começa uma madrugada intensa. Uma madrugada terrível. Jesus é levado então. E lá em João, no capítulo 18, versículo 15 e 16. Os discípulos acompanham Jesus de longe. Quando vê a situação de Jesus, vê que ele é preso, eles acompanham de longe. Simão Pedro e outro discípulo, esse outro é o João, estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo, João, entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. João era bem relacionado. Então, o acesso que Jesus estava, não é todo mundo que podia entrar. E no versículo 16, então, João vai lá e fala, deixa Pedro entrar também. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça, encarregada da porta, e ele fez Pedro entrar. Então, enquanto Jesus estava sendo conduzido na sua prisão, João e Pedro seguem Jesus, de longe, ao largo. Chega um momento que a acesso é privado. João tinha conhecimento, ele tinha moral. Ele era conhecido ali da casa. Ele fala, abre o portão. Aí fala para a moça, a governante, fala assim, deixa esse outro rapaz entrar também. Entra Pedro. E aí, Pedro entra. E por 3 vezes, Pedro é reconhecido e ele é questionado. Você não é um daqueles que andava com Jesus? E o que Pedro faz? Nega. Lá no João capítulo 18, versículo 17, 25 e 27, 26 e 27, Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Não, eu não conheço. Você está me confundindo. E aí então Jesus segue. E naquele exato momento onde que ele nega pela 3ª vez, o que acontece? Como Jesus tinha dito, o galo canta. E a gente sabe que o galo ali é o toque da troca da guarda. Mas algo interessante também acontecia exatamente naquele horário daquela troca da guarda. Era o momento que no templo os sacerdotes entravam no altar de sacrifício, tiravam as cinzas antigas e preparavam para um novo sacrifício. No exato momento, quando o galo canta, quando é tocada a trombeta, naquela 3ª negação de Pedro, é o momento que o templo começa a se preparar para um novo sacrifício. Aqui começa o processo de Jesus, de dor, de julgamento. Então ele vai para Herodes. E lá em Lucas, capítulo 23, de 11 a 14, Herodes vai desprezar Jesus. Não vai reconhecer quem que é. Imaginar que ele teria esse poder, quanto mais que ele fosse filho de Deus. Herodes manda para Pilatos, Pilatos manda para Herodes. Existia uma rixa entre eles. E cada um joga para o outro, até que eles fazem as pazes. Lucas 23, 12, coloca lá para nós. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Até os inimigos se juntaram por conta de Jesus, para condená-lo.
Então, ali começam os flagelos de Jesus. Os momentos mais tristes e dolorosos, que seriam os açoites, as humilhações, as palavras, e em determinado momento, para se livrar de tudo, lá em João capítulo 18, versículo 39, essas autoridades não queriam sujar as mãos, e a multidão estava enfurecida no pátio daquele lugar. Então essas autoridades chegam diante do povo: segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles jogam para o povo. O que o povo responde? Versículo 40. Não, ele não. Queremos Barrabás. E Barrabás era um rebelde, um criminoso julgado e condenado. Mas por conta da tradição da Páscoa, que poderia soltar um criminoso, eles preferem soltar o criminoso do que o inocente Jesus. Mas tem um problema. Eles deveriam soltar um criminoso, e eles vão soltar Barrabás. E o que fazer com Jesus? Porque se eles mantivessem Jesus preso, qual que era a expectativa deles? Se eles pedirem para soltar Jesus, é uma questão deles. Mas eles escolhem um criminoso. Mas ele não resolveu o nosso problema. O que eu vou fazer com Jesus? Que se eu manter Jesus do cativo, vai continuar a confusão. Os discípulos vão ficar aqui, né? As pessoas querendo a morte. Então ele aproveita e pergunta: o que eu faço com Jesus? O que eles respondem? Crucificam. E aqui a própria humanidade, ela decreta a sentença de Jesus. Então, da casa de Pilatos até o lugar onde Jesus foi crucificado, é uma distância de 1 hora de caminhada. Então é colocada ali sobre Jesus uma cruz. E algumas ilustrações a gente vê a cruz dessa maneira, ele arrastando a cruz. Mas a história diz que a crucificação, até o Gólgota, a parte que ficava vertical, ela ficava no lugar. E o condenado que ia ser crucificado, ele carregava apenas essa parte. Por que ele carregava só essa parte? Porque não seria possível carregar. Que uma cruz dessa, para ser crucificado, pesava em torno de 140 quilos. Como que alguém ia carregar 140 quilos numa caminhada de 1 hora, todo debilitado ali, que ele foi flagelado? Mas só essa parte de cima pesava em torno de 60 quilos. E por 1 hora, Jesus carrega com seus braços amarrados nessa madeira, 60 quilos nas suas costas. Em algum momento ele desequilibra, em algum momento ele cansado, ele cai. Então é levantado o homem. Como é que é o nome dele? Simão é escolhido para carregar a cruz. E Deus faz isso com a gente também. Às vezes no momento que a gente não aguenta mais, uma hora ele coloca anjo, outra hora ele coloca pessoas para ajudar a gente a carregar e suportar aquilo que a gente precisa carregar. E então ele continua caminhando, ele chega até o lugar. E lá ele é pendurado no madeiro. Lá as suas mãos e os seus pés são pregados. E ele é exposto nu, publicamente. Porque a ilustração que nós temos é Jesus crucificado com um paninho cobrindo as suas partes por uma questão de pudor. Mas ele estava totalmente nu, exposto por um crime que ele não cometeu. E diante dele estava Marta e Maria. Estava João ali olhando, e João tinha uma certa influência. E talvez Maria, Marta, falando assim: faça alguma coisa, tire ele daí. Mas eles não podiam fazer nada. Jesus já estava naquele lugar. Ninguém podia tirar ele de lá. Então Jesus, naquele momento de dor, de angústia, de tristeza, não só pelo fato de estar lá sofrendo o que ele estava sofrendo, mas ele sofrendo e olhando as pessoas que ele amava diante dele, sofrendo junto com ele. E eu sei que você muitas vezes deixou de compartilhar suas dificuldades com pessoas que você ama porque você não queria deixar elas preocupadas. Você não queria que elas sofressem com você. Eu sei que teve momentos que você livrou teu pai e tua mãe de compartilhar suas tristezas, suas dificuldades, um filho, e você sofreu sozinho. Jesus não conseguiu nem livrar aqueles que ele amava, porque ele estava exposto, ele estava ali diante dele chorando e querendo. E Jesus, ele faz uma oração: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Com um pouco de fôlego que o restava, com um pouco de força que ele tinha para conseguir falar diante daquilo que ele estava sentindo.
e as trevas reinam. Mas, querido, quero dizer uma coisa para você. Até uma vez ficou bem noticiado isso num desfile de carnaval, onde uma escola de samba pegou Jesus. Quem lembra isso daí? E tinha a figura de Satanás que arrastava Jesus pelo sambódromo e pisava nele. E Jesus aquele Jesus que estava sendo levado à crucificação. E ali eles queriam dizer que o diabo venceu, que o diabo humilhou você, que humilhou Jesus, que o diabo pisou em Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para você: não foi o diabo que pisou em Jesus, foi o Pai, foi Deus. Foi Deus que colocou ele lá. Isaías 53:10. Não foi o diabo. Isaías 53:10 nós temos aqui. Contudo, foi a vontade de quem? Do Senhor. Fazer o quê? Esmagá-lo. E fazê-lo? Segura aí. Não é fácil você ouvir isso, não. Não é fácil você saber que no momento de maior sofrimento da tua vida, aquele que tem poder para te livrar não te livra. Você já sentiu isso? Você já perguntou para o Senhor por quê? E Jesus sabia disso. Por isso que ele fala: Eli, Eli, Deus meu, por que me desamparaste? Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua. Por que Deus permitiu? Porque havia um propósito. Havia um objetivo maior. Entenda uma coisa: existe um propósito. Existe um propósito porque Deus não intervém quando a gente acha que Ele tem que intervir. Existe um propósito. E sabe por que Ele fez isso? Sabe por que Deus fez isso? Por você. É por isso que você está aqui. Ele fez isso por você. Não foi o diabo que pisou. Sabe por quê? O diabo nunca quis matar Jesus. O diabo queria que ele desistisse. O diabo, embora nós dizemos ele veio para matar, roubar mas ele não quer matar você. Ele quer matar aquilo que você pode fazer. Se você crente, se você filho de Deus, entregou sua vida para Jesus, morrer, sabe o que acontece? Glória a Deus, porque a morte não tem mais poder sobre nós. Mas se você parar o teu ministério, se você não cumprir o teu chamado, aí sim Satanás vence. O diabo não queria matar Jesus, queria que ele desistisse lá no Getsêmani. Queria que na cruz, em vez dele perdoar, ele falasse: vamos te catar todo mundo. Queria que ao invés que na hora de ser preso ele fugisse. Mas Jesus não fugiu, e você também não vai fugir. Aí você fala: onde que está o Pai? Marcos 15:34. Ele clama: Deus meu, por quê? Vamos lá para o Salmo 22. Jesus declara um salmo. Coloca o Salmo 22 para nós lá. Versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos e angústia? Vai para o versículo 12. Meu Deus, ele diz assim: muitos touros me cercaram. Sim, rodeiam-me os poderosos, touros de Bazã. Vamos ler até o 19. Como leão voraz que ruge, eles encararam a boca. Olha só, quando Jesus declara lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está recitando o Salmo 22. Por isso que a gente está lendo aqui. Porque tudo que ele conseguiu dizer foi uma frase. Mas o que ele estava declarando: como leão voraz que ruge, eles escancaram a boca contra mim. 14. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. O meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. O meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da minha boca.
deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. É o que Jesus está sentindo lá. Ele vendo toda a maldade, toda a traição, tudo aquilo contra ele, ele clama ao Senhor, fala assim: onde está o Senhor? Deus podia tirar Jesus da cruz, mas ao mesmo tempo não podia. Ele tinha poder para tirar Jesus da cruz, mas tinha uma coisa que impedia Deus de tirar Jesus da cruz. Sabe o que é? Você. Nós cantamos sobre amor, nós falamos sobre amor. Por que que Deus não respondeu o clamor de Jesus na cruz? Porque um dia o próprio Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por que Jesus não foi tirado da cruz? Para que eu e você crescêssemos. E algo extraordinário, espiritual e poderoso acontece quando Jesus ele dá o seu último suspiro. E aqui é outra coisa poderosa: ninguém tirou a vida de Jesus, ele a entregou. E ele declara: Pai, nas tuas mãos eu entrego. Sabe que às vezes a gente sofre porque a gente não entrega. Às vezes a gente sofre porque a gente não entrega ao Senhor. E quanto mais Jesus resistisse, ele tinha poder para resistir, mais ele ia sofrer. Mas chegou um momento, ele falou assim: agora está nas mãos do Pai. E ele entregou. E algo acontece. Diz a palavra de Deus que o véu rasga de cima a baixo. E aqui a Bíblia não diz isso. Imagina que ele entrega. Imagina isso, né, uma coisa da minha cabeça, espiritualmente. Jesus, ele se entrega. O corpo está na cruz. O espírito dele rompe até o templo e abre o acesso, que até então era exclusivo de alguns. E agora todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Mas isso não é tudo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. Pedro diz que Jesus desceu, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui que se acredita que Jesus ele rasga o templo, o véu do templo, e ele desce até o inferno para anunciar a sua vitória, para declarar que ele venceu, que ele venceu. Agora imagina o seguinte: ele não foi lá para pregar, para tentar convencer as pessoas para que se convertessem lá no inferno, não. Ele foi lá para avisar aqueles que tinham crido, falou assim: ei, deu certo, eu venci. Sabe aquelas trentes? O começo deu certo. Sabe? Começo é um homem com a língua pesada, dizendo para Deus: eu vou. E o deu certo. Imagina Moisés ali, quando Jesus entra naquele lugar, e ele fala assim: é ele que estava na sarça. Imagina Sadraque, Mesaque e Abidnego, fala assim: ele era o quarto homem na fornalha. Imagina Daniel falando assim: ei, foi ele que fechou a boca do leão. Imagina Jacó dizendo: foi com ele que eu lutei a noite toda. Imagina Isaías dizendo: ele é Emanuel, ele é o príncipe da paz. Mas sabe quem que eu acho que é o mais lindo?
João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus dizendo: eu venci. E diz a palavra que ele tomou o cativo, o cativeiro. Que ele, ali onde nós dizemos que ele tomou a chave do inferno, onde que ele tomou a autoridade da morte. Acabou? Não. A morte tentou segurar ele. Sabia disso? Enquanto Jesus estava ali, a morte tentou mantê-lo ali, para que ele não cumprisse. Atos capítulo 2, versículo 24. Atos 2, 24. Perseguir. 2, 24. Isso. Não, 2, 24. Foi. No entanto, Deus o... Imagina a cena. É uma interpretação. Imagina Jesus, onde que ele desceu? Quem que ressuscitou? A palavra diz que ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Você consegue imaginar essa cena como um filme? Imagina que Jesus ali, imediatamente quando ele sai da cruz, quando ele morre espiritualmente, o corpo dele sai do corpo, diz que a terra treme, o véu se rasga, escurece tudo, já estava aquele caos, e Jesus aparece no lugar dizendo assim: eu venci. E dá a entender que a morte tentou segurá-lo. Não sei se teve luta, não sei como é que foi, mas diz que a morte não foi capaz, porque era impossível deter ele. E ele fez isso por mim e por você. Ele fez isso por nós. Você crê nisso? É por isso que nós estamos aqui, gente. Não é pela casa que você quer comprar. Não é pelo emprego, não é pelo seu casamento. Não é por nenhuma viagem. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós resistimos todos os dias. Não é porque nós somos bons, é porque nós temos um exemplo. Não é porque é fácil, é porque vai valer a pena. Por que eu devo acreditar nas pessoas? Porque ele acreditou em mim. Por que eu não devo desistir? Porque ele não desistiu. Porque se ele desistisse, nós não poderíamos acessar o que nós acessamos hoje. E se você desistir, a tua casa perde. Se você desistir hoje, aqueles que virão depois de você vão perder. Mas porque ele sabia que nós estaríamos aqui, ele persistiu. E porque Deus tem uma promessa para a tua vida que você vai ter que segurar firme até o final. Não tem a ver por ser confortável, estar fácil ou ter reconhecimento. Tem a ver porque foi para isso que ele nos chamou. Não é fácil. E pelo mesmo que Jesus passou, diz que nós também seríamos perseguidos pelo nome dele. Nós também seríamos assolados, nós também seríamos traídos, nós também seríamos perseguidos. E Paulo, ele testemunha sobre isso, das suas experiências. Mas diz que era impossível que a morte o detesse. Porque ele pode fazer o impossível. Porque Paulo declara: eu posso todas as coisas. Ou seja, para Deus não há nada impossível. Não tem a ver com o diabo. O diabo não é o nosso maior obstáculo. O nosso maior obstáculo é não entender a vontade de Deus. Porque eu posso não poder contra o diabo, mas se eu me submeter a Deus, diz que o diabo fugirá de nós. Mas quem é que pode contra o Senhor? E às vezes as nossas batalhas, elas não têm fim, porque a gente está lutando com Deus. A gente está insistindo naquilo que talvez Deus não quer que a gente avance. Por isso que são batalhas intermináveis. Mas Jesus venceu por mim e por você.
E acontece algo. Domingo de manhã. Quando Maria chegou no sepulcro, o sepulcro estava vazio. E quando o próprio Jesus fala com ela, ela reconhece quem é ele. Ela o reconheceu. Ele estava com o corpo glorificado. Ela vai para abraçar ele e fala: não me toque, porque eu preciso me apresentar ainda. Eu preciso me apresentar diante do Senhor. Ainda não me toque. E aqui há um mistério, porque diz que depois dos 40 dias que Jesus fica na terra, é que ele é assunto aos céus, não é? Mas quando Jesus fala não me toque, e eu vou te ilustrar isso com uma história. Toda vez que houvesse uma enfermidade, a pessoa tinha que se apresentar ao sacerdote. E o sumo sacerdote é que avaliava e dava e decretava se aquela pessoa estava impura ou pura. E dependendo do que aquela pessoa sofria, ela ficava 7 dias impura, não é isso? Que era o período de avaliar se aquela enfermidade ia avançar ou recuar. Se recuasse, ele decretava: você está curado, não tem nada. Se avançasse, você está impuro. Por isso que muitas vezes, quando Jesus curava alguém, o que ele falava? Apresente-se ao sacerdote, para ele constatar a sua cura e te liberar. Por isso que Jesus fala: não me toque ainda. Por quê? Porque eu preciso me apresentar diante de Deus. Por que você acredita nisso? Porque em outro momento, quando ele aparece lá no meio dos discípulos, aí aparece aquele que duvidava. Quem que era o nome dele? E aí ele fala: você não acredita? Olha aqui, pode tocar. Então naquele momento, ele de alguma maneira já tinha se apresentado diante de Deus, embora não tinha assumido o seu trono ainda. Mas assim que ele ressuscita, que ele está ali, na presença de Maria, ela fala: não me toque. Só após isso, que ele vai passar os 40 dias. Mas tem uma coisa que ele fala: chama Pedro e avisa para ele que eu ressuscitei. Avisa a ele que eu o perdoo. Avisa a ele que eu estou chamando. Junta todo mundo, porque eu tenho uma coisa para contar para vocês. É por isso que nós nos reunimos nesse lugar, porque ele ressuscitou. E ele falou assim: chama todo mundo, porque eu tenho uma mensagem para eles. Qual que é a mensagem? Eu ressuscitei. Qual que é a mensagem? Eu te perdoo. Qual que é a mensagem? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse é o propósito pelo qual nós estamos reunidos aqui. Talvez é por isso que Deus não vai curar a tua enfermidade, talvez que é por isso que Deus não vai dar aquilo que você quer, porque esse não é o principal objetivo. O principal objetivo é você entender qual é a verdadeira mensagem da igreja estar nesse lugar. A gente pode orar por um ar-condicionado e a gente ter condições, porque Deus abençoou, porque alguém sentiu no coração, a gente pode ter um ar-condicionado, mas não é por causa de ar-condicionado que nós estamos aqui. É porque tem uma mensagem que nós não podemos negligenciar. Chama Pedro, porque eu vou dar uma coisa para ele. Quem que é Pedro, gente? Chama Pedro, porque eu tenho uma chave para ele. E para Pedro exercer autoridade, ele tem que aceitar o perdão. Ele me traiu, ele me negou, mas eu o perdoo. E quando Pedro ficou sabendo que Jesus estava ali, o que aconteceu? Lembra como foi Ninguém achava Pedro. Jesus encontrou. Porque ele falou: chama Pedro. Mas às vezes, irmão, as pessoas não lembram da gente. As pessoas não vão atrás da gente. Jesus vai. E quando o Pedro estava voltando de uma pescaria fracassada, mais uma vez, quando ele olha na margem, que Jesus fala: jogue a rede mais uma vez. Diz que Pedro, sabe o que ele fez? Interessante, diz que ele pegou e ele tirou a roupa. Imagina Pedro, nadando pelado. E ele vai de braçada, não espera o barco chegar. Não tem mais vergonha.
Não sei se tem a ver com aquela ideia antigamente, né, como Davi fazia muitas vezes, que quando alguém pecava e se arrependia, reconhecia seu erro, rasgava suas vestes e sentava sobre a cinza. Não sei se foi isso que ele quis representar, mas que quando ele viu Jesus, quando ele arrancou as vestes, ele falou assim: eu estou arrependido, eu vou ao encontro do meu Senhor. E é por isso que nós estamos nesse lugar, querido. Eu queria te relembrar isso, porque eu mesmo, nós subimos aqui, ou você ouve tantos lugares, a gente prega tanto sobre tanta coisa, a bênção, a prosperidade, livramento, aquela coisa, e a gente pode estar esquecendo uma mensagem que é a mais importante de todas. Por isso nós estamos aqui. É por isso que todas as manhãs, independente da dor que você está sentindo, você tem que acordar e falar assim: glória a Deus pela vida de Jesus Cristo. Por isso que quando o carro te deixar na mão no meio da rua e antes de você murmurar, você fala assim: glória a Deus pela minha salvação. Porque consertar meu carro um mecânico pode fazer, mas em relação à minha salvação só ele podia fazer. Quando você se estiver oprimido, quando você entender que as trevas estão reinando, que as trevas estão se manifestando, e você se levanta e fala assim: só está acontecendo porque o Senhor permitiu que acontecesse. Porque é só quando Ele permite que as trevas reinam. Porque Ele diz: agora chegou a tua hora, trevas. Mas quando Ele decide, as trevas não podem detê-lo, porque é impossível.